Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. É um canal destinado a difundir conhecimento em direito e processo do trabalho. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, professor universitário há mais de 25 anos e sou também desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno que é bastante comum, está no cotidiano das relações do trabalho e também nas relações processuais na Justiça do Trabalho, que é a sucessão de empresas. Como acontece, quais são os seus efeitos, não é? O que acontece se não há continuidade do contrato de trabalho, se há continuidade do contrato de trabalho, vamos abordar um pouco sobre este tema. Mas antes disso, não esqueça de deixar aí o seu like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, né? E não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do canal do Se Ajuda, tá certo? Bom, muito bem. Nós sabemos que o contrato de trabalho é um contrato de trato sucessivo. Significa que ele não se esgota com o cumprimento da obrigação. Ao contrário, renova-se no tempo. O contrato do trabalho, portanto, persiste por um lapso de tempo. É possível que, neste lapso de tempo, eu tenha a substituição dos sujeitos do contrato? Então, a resposta é a seguinte: na parte do reclamante, do trabalhador, perdão, na parte do trabalhador, não. Porque o empregado, a figura do empregado na relação de emprego, é uma figura personalíssima, não é? Se num posto de trabalho sai um empregado e entra outro, então eu tenho que o primeiro contrato de trabalho foi extinto e um novo contrato de trabalho foi firmado. Não há, portanto, sucessão de empregados. Por outro lado, é possível que ao longo do contrato de trabalho eu tenha a substituição da empregadora original por uma outra empregadora. E o contrato de trabalho segue normalmente. É isso que diz o artigo 448 da CLT. Este fenômeno denomina-se sucessão de empregadores. Por quê? Porque o contrato começou originalmente com a empregadora A e hoje está com a empregadora B, tá certo? E o contrato segue normalmente, todas as suas cláusulas, os direitos adquiridos, tudo a empregadora B tem que observar. Então, a isso se dá o nome de sucessão de empregadores. Mas é possível que este fenômeno da sucessão ele ocorra depois de extinto o contrato de trabalho. Então, o Zezinho foi empregado da empresa A do primeiro ao último dia, teve a sua ruptura do contrato, mas depois a empresa A foi sucedida pela empresa B. E aí nós temos o fenômeno da sucessão de empresas. Então, a sucessão de empresas sem a permanência do empregado para a empresa sucessora. A sucessão de empregadores com a permanência do empregado na nova empregadora. Muito bem. Como é que acontece? Sucessão vem do verbo suceder, aquilo que vem depois. A sucessora é a empresa que assume o lugar no mundo da antiga empresa, da empresa sucedida, não é? E quando ela faz isso, ela assume este lugar com os ônus e com os bônus, não é? Então, o que diz o artigo 448-A da CLT? Seja na hipótese de sucessão de empresas ou na hipótese de sucessão de empregadores, não é? A empresa sucessora assume as dívidas trabalhistas da empresa sucedida, né? Seja o contrato em curso ou o contrato já extinto, tanto faz, a empresa sucessora
assume as dívidas trabalhistas da empresa sucedida. Diz lá o artigo 448-A, e a jurisprudência tem entendido que, a partir desse dispositivo, a empresa sucedida está isenta, livre do pagamento destas dívidas. E o parágrafo único diz: mas na hipótese de fraude, então sucessora e sucedida respondem solidariamente pelas dívidas, tá certo? Porque na hipótese de fraude, todos os partícipes respondem solidariamente para a reparação do dano. Isso está lá no artigo 942 do Código Civil e foi trazido aqui para o parágrafo único do artigo 448-A da CLT. Mas se não há fraude, esta é a ideia, se não há fraude, caput do 448-A, a sucessora responde pelas dívidas anteriores e posteriores à sucessão. Muito bem. E como é que ocorre a sucessão? A sucessão tem algumas formas que podem ser adotadas ou ela pode ser informal. A sucessão formal, ela acontece através dos processos de incorporação, fusão e cisão da empresa. A cisão pode ser total ou parcial. Esses são os processos formais de sucessão de empresas. Mas qualquer situação, ainda que não seja uma dessas três, que implique na transferência da unidade produtiva de uma empresa para outra, com a continuidade do negócio, será considerado sucessão de empresas. Ainda que tenha nomenclaturas diversas, né? Compra e venda, parceria, comodato, seja o que for, desde que essa transferência seja derivada. Antero, o que é uma transferência derivada? Transferência derivada é aquela que não é originária. Porque na aquisição originária, o direito pressupõe, faz presumir que aquela pessoa é a primeira. E se ela é a primeira, ela não pode suceder a ninguém. Eu estou falando de desapropriação, eu estou falando de concessão de serviço público, eu estou falando de aquisição da unidade produtiva, né, no leilão de um processo de falência, por exemplo, de um leilão judicial. Existem situações em que a lei estabelece que o adquirente é proprietário originário, ou seja, ele não sucede ninguém. No caso da aquisição originária, não existe sucessão. A sucedida tem que responder por todas as suas dívidas e aquele que agora está no lugar dela não responde por nada. Esta é a regra, tá certo? Mas acontece que existem casos que são diferentes, né? Mesmo sendo a aquisição originária, nós julgamos um caso assim recentemente, é, a empresa comprou a unidade produtiva no leilão de uma falência. Mas a proposta de compra continha a previsão de que ela assumiria todos os contratos de trabalho daqueles trabalhadores que eram trabalhadores da massa falida e que, portanto, continuariam a prestar serviços para a empresa que estava adquirindo a unidade produtiva. E a proposta de compra foi aprovada pelo juízo falimentar com esta cláusula, com esta condição. Então, neste caso, excepcionalmente, a empresa que comprou assumiu, esponte própria, por sua vontade, a responsabilidade por aquele passivo trabalhista, né? Isso foi levado em consideração na hora de fazer a oferta pelo valor da unidade produtiva e, portanto, agora não pode dizer que ela é adquirente originária. Neste caso, ela tem que pagar o passivo trabalhista da empresa falida. Mas numa situação normal,
não teria que pagar, porque a aquisição é originária. Tá certo, pessoal? Então, esse exemplo que eu dei foi uma sucessão de empregadores, porque o empregado não teve o vínculo rompido. Ele trabalhava com a empresa falida e continuou trabalhando com a empresa que adquiriu a unidade produtiva, tá certo? Mas numa outra situação, há sim ruptura. Por exemplo, uma situação de cartório, né? O escrivão do cartório faleceu. E aí, então, o Estado nomeia um novo escrivão para seguir naquele cartório. E o novo escrivão continua com os empregados que lá estavam, não é? Então você pode imaginar, então tem sucessão. Não tem. Por quê? Porque a concessão do serviço público é aquisição originária. Então, os empregados tiveram seu contrato extinto com o escrivão anterior e um novo contrato foi firmado com o atual escrivão. Tá certo, pessoal? Se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber os avisos dos próximos vídeos. Mas principalmente, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida ou algum assunto que você gostaria de ver aqui no canal do Seaju, tá certo? Espero todos vocês aqui nos próximos vídeos do Seajur. Grande abraço!